Olá, minha gente, como é que vocês estão? Seguinte, recebi um monte de perguntas em alguns outros vídeos meus e ao invés de eu responder um a um, escrevendo, eu vou responder aqui em vídeo, tá? Então eu vou ler a pergunta e já vou respondendo aqui. Então vamos lá. Peguei uma pergunta assim, ó. Olá, doutora Lígia. Gente, eu não sou doutora. Eu não tenho doutorado, eu não fiz, não sou médica, então eu sou só Lígia, tá? Só Lígia. As marcas de geradores de ozônio brasileiras, as nacionais, né, para uso doméstico, têm uma qualidade e durabilidade maior que as estrangeiras. Elas também utilizam ar ambiente para desinfecção de ambientes e alimentos e possuem certificação. A senhora recomendaria? Bom, vamos lá. O problema, minha gente, não é onde esse gerador foi feito. Eu até tenho alguns vídeos aqui meus falando sobre, gerador chinês é bom, não é. Mas assim, o que vai definir a durabilidade, assim, o ponto mais importante é o tipo de oxigênio que é usado quando entra esse oxigênio, né, no gerador. Então, se o gerador for fabricado aqui, ou se for nos Estados Unidos ou na China, se você usar ar atmosférico, que é o ar daqui, puxar o ar, o tipo de avaria será o mesmo. O que vai mudar um pouco é o tempo de quando que isso vai dar defeito, quando que o gerador vai dar defeito. Óbvio que tem uma questão de qualidade do equipamento, sim, porque o coração de um gerador de ozônio é a célula interna onde acontece a descarga elétrica, onde acontece esse processo. E um ponto muito importante do gerador de ozônio também é a refrigeração dele, porque o ozônio ele é destruído com temperatura mais elevada. Então eu preciso refrigerar bem esse gerador de ozônio, porque senão o próprio ozônio gerado no gerador é destruído pela temperatura. Então, o que tem que ficar, tentar fazer, tentar observar é qual é o tipo de alimentação sendo usada. Então, se é o ar, o ideal é tirar pelo menos a umidade desse ar. Por quê? Quando o ar atmosférico entra no gerador e acontece a descarga elétrica, essa descarga elétrica separa a molécula de oxigênio em dois átomos e separa a molécula de nitrogênio em dois átomos. E logo após isso, o oxigênio se liga ao nitrogênio e se liga ao H+. O H+ é o hidrogênio que tem no vapor de água. E aí forma o ácido nítrico. Se eu tirar o H+, eu consigo só formar um óxido nitroso. Que aí eu até já vou para uma outra pergunta, que deixa eu ver aqui, ó, quem é que me perguntou, tá? Até vou ver o nome aqui, ó. Foi a Daniela. No caso de um gerador para fins domésticos de 600 miligramas por hora, ao ozonizar frutas onde a pedra porosa fica imersa na água, aquele cheiro que exala pela ação do ozônio é tóxico também? Porque achei que ele se dissipava na água. Olha, quando a gente usa ar atmosférico, que é o caso da outra pergunta, quando você está fazendo uma ozonização na água, além de oxigênio e ozônio que sai nessa pedra porosa, também sai óxido nítrico, óxido nitroso. E é o cheiro do óxido nitroso que é o que meio que dá que impregna, que fica mais tempo. O ozônio, se você tiver uma temperatura de 20 graus, sei lá, em 40 minutos você já pode ter certeza de que não vai ter mais ozônio. Mas o óxido nitroso, ele tem um cheiro que dura mais, tem um tempo de meia-vida que a gente fala maior. Então, como que, primeiro, né, terminando de falar da primeira pergunta, se você utilizar o ar atmosférico e não tirar a umidade, de tempos em tempos, vai depender muito da frequência de uso desse gerador, ele vai começar a dar uns pits, que a gente fala nessa célula, porque forma ácido nítrico, e esse ácido nítrico vai corroendo. Então, o que dá para fazer? Tirar essa umidade. Se eu tirar essa umidade, eu consigo ter só a formação de óxido nitroso, que não faz mal para a gente no geral. Quando a Daniela fala aqui que quando faz a ozonização e ela achava que se dissipava isso, na verdade a gente não fala em dissipar, a gente fala que é formado o gás ozônio e
uma porcentagem desse gás é transferido para a água. Quando eu uso a pedra porosa, 3% do gás formado será incorporado na água, de 3 a 5. Por quê? Porque a pedra porosa, ela forma uma bolha muito grande. E quanto maior a bolha, mais difícil passar esse gás para a água. E tem também uma questão que é o tipo de frasco que você está usando, a temperatura dessa água, tudo interfere na solubilidade do ozônio. Então, essa incorporação, o que não foi incorporado, o que está fora desses 3%, vai sair na superfície, da água e você vai inalar, vai cheirar. E não é para inalar isso, a gente não pode inalar o ozônio. Então, se eu fosse comprar uma marca nacional, primeira coisa que eu faria, a pergunta que eu te faço é: qual é o objetivo? É doméstico? Se é para uso doméstico, compra um chinês mesmo, porque o preço é muito mais em conta e às vezes o próprio nacional compra a célula da China, não produz a célula aqui. Então, faz isso, compra um chinês mesmo, se é para você lavar suas verduras e tal. Você consegue até comprar essa célula, trocar quando começa a dar avaria. Agora, se é para sua indústria, se é algo maior, eu recomendaria usar um concentrador de oxigênio. Eu trato esse ar que vai entrar no gerador. Então, eu retiro vapor, retiro nitrogênio e entra só oxigênio no gerador. Então, eu tenho uma durabilidade muito maior do equipamento e uma produção de ozônio muito maior. Então, tudo vai depender disso, vai depender, por exemplo, se eu quero um gerador para a área da ozonoterapia, eu preciso que seja um gerador que tenha registro na Anvisa. Então, a pergunta principal é essa: onde que eu vou usar esse ozônio? Porque existe um ozônio mais puro, que é esse para a área da medicina, onde eu preciso usar onde é obrigatório usar um oxigênio com grau medicinal, então ele tem 95%, 99% de pureza. Então, 99% do que está dentro do cilindro é oxigênio. Esse 1% pode ser alguma impureza. Quando eu uso o concentrador de oxigênio, que é aquele azulzinho da Philips que a gente usa para inalar, tem 95% de pureza. Então, 95% é oxigênio, os outros 5% pode ser um pouco de argônio, um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de óleo, talvez, que passou, algum hidrocarboneto que a gente fala. E tem esse ar atmosférico, que é o que a gente usa para um gerador assim pequeno, como esse de 600 miligramas. A gente não vai pegar um concentrador de oxigênio para colocar num gerador de 600 miligramas. Nem tem entrada para você pôr o oxigênio. Isso é uma das coisas também. Quando o gerador é muito pequeno, você não tem uma entradinha para colocar a mangueira do oxigênio. Ele só tem uma ventoinha onde ele puxa o ar atmosférico. Todo esse ar atmosférico entra nessa célula, acontece uma descarga e tudo que entra sai. Então, vai sair óxido nitroso, vai sair oxigênio, vai sair ozônio, vai sair tudo. Só que vai ser pouco ozônio. E agora, se você quer uma quantidade razoável de ozônio, se você investe num equipamento, por exemplo, o meu equipamento aqui eu paguei 25 mil reais, então é grana. Então eu não vou ficar usando ar atmosférico nele que vai ferrar a célula dele. Tive que comprar também um concentrador de oxigênio, que custa quanto? 5 mil reais. Então é um valor, né, alto. Agora, eu tenho meu chinequinho lá, meu chinezinho, que serve para lavar verdura de boa, e eu troco a célula dele eu mesma e super atende. Agora, se você vai ozonizar alguma coisa, tampa esse frasco, não cheire, não fique inalando. Você vai morrer? Não, você não vai morrer. Se você estiver usando um gerador de 600 miligramas, não, você não vai morrer. Mas, por exemplo, o meu gerador aqui, ele gera até 7,8 gramas por hora. Mentira, 6,8 gramas por hora, com oxigênio puro. Então, eu morro facilmente, assim, se eu ficar inalando ele, eu vou morrer. Tanto é que eu já tenho até um vídeo meu aqui que eu passei bem mal numa vez aí que eu fiquei fazendo uns testes aqui, achando, não, sei tudo, né, dá nada, e não foi bem assim. Então, se você tiver mais alguma dúvida, escreve aqui que eu vou fazer nesse formato. Vou fazer vídeo, tá bom? Obrigada. Ah, se inscreve no canal, aquelas coisas todas, né, gente? Porque dá a hora que a gente aumenta os inscritos e recebe um like, dá um up pra gente vir aqui e gravar esse conteúdo. Valeu, obrigada.